Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, pode, às vezes, parecer que ela surgiu a partir da reiteração da violência física contra a pessoa da enfermeira Maria da Penha, e isso se transformou numa lei. Idade, né, tempo vivido também é história. Então, eu moro em Brasília desde 1978. Quando em São Paulo foi criada a primeira delegacia especializada de atendimento à mulher, um grupo de mulheres feministas aqui do Distrito Federal, a gente já se reunia com diversas pautas, inclusive a da violência, e a gente, então, buscou trazer para Brasília a criação de uma delegacia. A gente, assim, muito sem qualquer espécie de metodologia científica, começou a ir para algumas feiras, ia muito à Feira da Ceilândia, que tem uma população, uma comunidade do Distrito Federal que é muito expressiva de tudo que a gente tem de diversidade no país. Então, a gente ia para lá, para a feira, e buscava ouvir aquelas mulheres para os relatos, seus relatos de violência, e ter, com isso, maior aporte de legitimação para reivindicar que o secretário de Segurança da época, o governador e tal, criasse a nossa DEAN. E era muito esquisito, porque as mulheres, elas não admitiam que sofria violência, enfim, aí a gente ficava, não é possível que a gente está aqui criando esse negócio. E a gente viu que o erro iniciava pela forma de abordagem. Que a gente ia com um discurso meio acadêmico, de que se a senhora já sofreu isso, aquilo, outro. Aí, quando a gente mudou a linguagem, e aí foi o grande estarrecimento, porque as mulheres que a gente ouvia e perguntava assim: ah, você nunca apanhou de seu marido, de seu pai, de seu irmão, de seu namorado? Ah, não, mas isso aí ele bate todo dia. Só que ela não encarava aquilo como uma violência, porque fazia parte dos direitos do homem sobre ela, fosse qual fosse a relação que ela tinha como hierarquizada e, assim, legitimadora da agressão que ela sofria. Então, ela não valorava aquela agressão, aquele apanhar, como um ato agressivo de violência. Bom, no crescendo da nossa mobilização, aí a violência institucional foi percebida por nós quando o então secretário de Segurança Pública, começando a assentir com a ideia de criar uma delegacia para o atendimento especializado às vítimas, mulheres vítimas de violência, aí ele disse, de uma declaração à época, né, no Correio Brasiliense, em que ele dizia que realmente seria muito bacana ter um espaço para que as mulheres dos deputados, dos senadores, as mulheres dos diplomatas, pudessem fazer as queixas de roubo em suas casas, praticado por suas empregadas domésticas. Então, aquilo nos deu um susto e um pavor muito grande, porque era uma completa subversão da ordem democrática e igualitária que buscávamos trazer para o debate, para a cena institucional, para o tratamento dessa temática. E aí poderia ser uma delegacia para cuidar, ou seja, das mulheres negras, porque somos as empregadas domésticas, não é? Então, era para ter um lugar, literalmente, privilegiado, de elite para atendimento das mulheres brancas da suprema elite do Distrito Federal. Bom, finalmente, quando a nossa DEAN foi criada, ela foi criada na sua conceituação própria e que é hoje uma referência para o país na qualidade do seu atendimento. Indiscutivelmente, o mundo, o universo do direito que mais atua e interage diretamente com esse primeiro atendimento da DEAN no Distrito Federal, ganhou uma qualidade que hoje já se reproduz, digamos, em uma miniatura, né, como eu poderia chamar assim, doutora Jane, né, uma miniatura da DEAN, o seu espaço de atendimento à mulher. E aí eu conto essa historinha para fazer essa referência, já que seria uma delegacia para atendimento
né, contra as mulheres negras empregadas domésticas, porque é essa a função, a única função em que as mulheres negras têm maior empregabilidade que as brancas é como empregada doméstica. É a única função em que as mulheres negras têm uma remuneração superior à das mulheres brancas é como empregada doméstica. E aí eu estou fazendo toda essa introdução para uma abordagem muito peculiar que nos foi colocada aqui nessa conversa, nesse diálogo com vocês, que é a Lei Maria da Penha, ao longo dos seus 10 anos, e a realidade das mulheres negras. E aí, eu realmente não posso ter um olhar otimista. Né? Eu não posso ter um olhar otimista, porque, em que pese a realidade da estatística dada aqui pela colega Jane, acerca do conhecimento da Lei Maria da Penha, essa realidade ela não chegou ainda às mulheres negras do Brasil. O ano passado, possivelmente muitas de vocês acompanharam, até participaram mais ou menos ativamente, da organização e do próprio acontecimento da Marcha das Mulheres Negras, que reuniu cerca de 50 mulheres aqui na Esplanada, não é? Na nossa capital federal. A própria organização daquela marcha, no conjunto do movimento negro, no conjunto do movimento de mulheres e de mulheres negras e brancas, enfim, houve muita polêmica, mas o sucesso e o êxito da marcha mostrou o acerto daquela formulação, tirada ainda em 2013, 2014, e que só se efetivou em novembro de 2015. Mais ou menos naquela época, alguns dados davam bem a monta do quanto a gente ainda trata de distintos Brasis quando a gente fala das realidades entre as mulheres brancas e as mulheres negras no Brasil. É uma coisa assim, assustadora, constrangedora, e quer na empregabilidade, quer no atendimento à saúde, quer na efetividade da Lei Maria da Penha, a gente nunca trata do mesmo aparato normativo, a gente nunca trata da mesma estrutura de Estado, o que revela que, para além do preconceito e da discriminação racial, não estou falando de pobreza, não estou falando de discriminação, de exclusão social, eu estou falando de racismo, ponto. Então, o racismo que separa e sequela, literalmente, sequela a sociedade e o Estado brasileiros, é de uma crueldade e com uma tendência crescente, porque a gente vive, manifestamente, um tempo de grandes manifestações de intolerância, de retrocessos institucionais e conquistas que ainda não tinham chegado até nós, elas vão ficar ainda muito mais distantes das nossas realidades. O meu espaço de fala, como advogada, moro em Brasília desde 78, sempre militei, passei a minha juventude, todos os melhores anos da minha vida, muitas vezes correndo das polícias, lutando por democracia, pela representação política do Distrito Federal. Então, assim, a gente falar do empoderamento das mulheres, falar da necessidade de incremento da maior participação das mulheres no mundo da política, isso tudo, para mim, é muito caro. Eu cheguei em Brasília em 78, acabando de fazer 18 anos, eu estou aqui até hoje, eu já tenho 56, então, assim, é muita historinha vivida, e não somente ouvida, que me dá uma legitimidade de fala para poder, sem lamúrias, não é? Mas sem medo de errar, que eu não me vejo em nenhuma espécie de circunstância, em qualquer patamar de igualdade, com qualquer mulher branca com a qual eu tracei e traço uma trajetória comum até o dia de hoje. E por que eu não posso me sentir nesse patamar de igualdade? Porque a exclusividade do espaço por mim ocupado
não me orgulha em absolutamente nada, mas, ao contrário, apenas me constrange. Essa solidão, esse ser único, sempre único, nos espaços em que mais transito, é, para mim, extremamente desconfortável. E até para dizer, por exemplo, sobre a Lei Maria da Penha, as minhas experiências como advogada terem sido extremamente traumatizantes até, né, naqueles tempos ainda de construção da DEAN, como advogada foi onde eu mais vivi situação de autoritarismo por parte das autoridades da Polícia Civil ali instaladas e representando o Estado. Então, assim, é um debate muito caro, muito doído, por essa solidão e por essas desigualdades, quando a gente vê que 10 anos depois, e aí a gente teve uma redução de cerca de 13% no número de homicídios das mulheres brancas e um crescimento de quase 20% das mulheres negras. Então, quando a gente coteja o cumprimento da Lei Maria da Penha e o sucesso, né, o acerto da lei ali construída, uma lei que é marcadamente programática, no sentido de que ela põe obrigações para a União, para os estados e o Distrito Federal, bem como para os municípios, para as autoridades policiais, para o Ministério Público e para a magistratura. E com todo esse empenho de todas essas estruturas de Estado, de todas essas organizações institucionais, ainda assim, a gente não conseguiu traduzir em realidade para as mulheres negras do nosso país a efetividade da Lei Maria da Penha. Fazendo uma atualização de algumas reflexões e pesquisas para esse nosso diálogo de hoje, eu tomei conhecimento de que o GELÉ 10, que é uma organização, Instituto da Mulher Negra, né, sediado em São Paulo, o GELÉ 10, com o apoio da Avon, né, a gente, afinal de contas, não abre mão também de um bom batom, né, ser bela faz parte da nossa essência, com apoio financeiro, inclusive, da Avon, o GELÉ 10 está fazendo um trabalho de pesquisa numérica, de leitura, fundamentalmente, de algumas estatísticas já consolidadas e uma reflexão mais aprofundada sobre as razões pelas quais a Lei Maria da Penha ainda não se traduziu em realidade para as mulheres negras do Brasil. Eu localizei recentemente uma pesquisa, uma dissertação de doutorado, inclusive, de uma profissional do Rio Grande do Sul, e a pesquisa que ela faz, do ponto de vista quantitativo, enfim, é sediado em Porto Alegre. Mas, quando a gente confronta os números que ela colheu em Porto Alegre com os números dados mostrados pela ONU Mulheres, pelo portal Brasil mesmo, relativamente à década de 2003 a 2013, a realidade de Porto Alegre se equipara à realidade nacional no sentido do desatendimento das mulheres negras vítimas de violência doméstica. Isso nos deixa perplexas e instiga a essa reflexão. Eu tenho, naturalmente, algumas, digamos assim, alguns palpites, não é? Muito da minha experiência de Brasília, não é? Então, assim, eu nunca advoguei com essa temática, nunca militei especificamente em nenhum lugar fora de Brasília. Desde que eu cheguei aqui em 78, né, daqui nunca mais saí. Então, as minhas impressões como advogada e atuando em diversas áreas, e assim, já teve uma época de eu atuar muito em delegacias, enfim, é que, primeiro, se você tem um machismo intrínseco ao povo brasileiro e ao povo, porque não é somente o homem que é machista, nós mulheres também somos e reproduzimos esse machismo, na formação das polícias,
e o exercício das profissões, das carreiras policiais, o conjunto dos preconceitos e das opressões que dividem a nossa sociedade em poucos muito ricos, que são sempre homens brancos, e uma grande maioria empobrecida, miserável, marcadamente negra e mais ainda de mulheres. Então, como isso tudo se reproduz, por exemplo, numa delegacia, e o relato aqui da Jane, delegada de Polícia Civil, é que, rigorosamente, você não vai, em condições normais de pressão e temperatura, encontrar amparo, abrigo na porta de uma delegacia, sendo uma mulher negra, violentada, não digo sexualmente tão somente, como se fosse tão somente, não é? Mas, assim, seja qual for o traço da violência, se a vítima, se a reclamante ali, se a denunciante, a queixosa ali, para usar o termo processual, é uma mulher negra, o tratamento será sempre para menor. E isso se dá na violência exclusivamente racial, por exemplo, quando dá ocorrência, para você fazer uma ocorrência de um crime de racismo, eles vão desqualificar para injúria racial, para fazer menor o tipo da agressão que você sofreu. Então, assim, o balanço que fazemos desses 10 anos de Lei Maria da Penha, sob o meu olhar de advogada negra, feminista, militante, desde o tempo de reivindicação de criação da primeira DEAN no Distrito Federal, até hoje, a celebração dos 10 anos da Lei Maria da Penha, eu não posso olhar com otimismo. O meu otimismo é renovado no cotidiano desses diálogos, desse somar de esforços de mulheres negras e brancas em torno, por exemplo, desse grupo que é o Mulheres em Segurança. E é interessante a trajetória, digamos assim, desse grupo, que ele se inicia muito a partir da rearticulação dos conselhos de segurança, mas ele ganha um alcance, e aqui, em nome de Beth Moreno, eu quero cumprimentar e abraçar o conjunto das mulheres que integram o grupo Mulheres em Segurança, porque, assim, a obstinação da Beth é comovente até, estimulante, de fato, e é nisso que, assim, a minha esperança, digamos, se renova. Do ponto de vista institucional, os números, desde o atendimento ao pouco que chega ao Poder Judiciário, o racismo que aí se confunde com o machismo institucional perpassa e divide a forma de cumprimento da lei. E é preciso que nós, mulheres negras, gritemos mais e mais sobre essa desigualdade. Celebremos juntas, sim, os acertos, os êxitos, as grandes conquistas que a Lei Maria da Penha trouxe e se efetiva na redução das violências, não é, contra as mulheres. Agora, nós negras temos ainda muito o que percorrer em torno disso. E esse gritar, que eu acho que nós, mais do que todas as outras, precisamos fazer, me remete a fazer só uma frasezinha, mas de uma música, e para até homenagear uma grande negra de Brasília, e como eu me sinto muito brasiliense, candanga, a nossa cantora Ellen Oléria, e tem uma música da Ellen, que a música é Mandala, não é? E aí ela diz: ei, Antonina, Antonina, minha filha, cuida de sua vida, não deixe parecer com a minha. Ei, Antonina, Antonina, minha filha, cuide de sua vida, não deixe parecer com a minha. Eu fiz silêncio demais, silêncio demais, silêncio demais. Ellen Oléria, canto Mandala. Muito obrigada e tenhamos um grande seminário.